Boa noite, meus Pink Lovers! Como vocês estão nesta quinta-feira? Espero que todos estejam bem. Gente, hoje infelizmente não deu pra mim ir pra terapia. Então eu tô aqui fazendo esse vídeo com o coraçãozinho apertado, mas vamos lá dar continuidade, né, na história aqui. Mas, como eu expliquei no outro vídeo, uma outra parte, vamos dizer assim, metade pra cá da minha vida, né? Bora lá. Eu saí de casa com 14 anos. Comecei a namorar com 14 anos e saí de casa com 14 anos para morar com meu primeiro namorado. Era meu primeiro namorado de tudo. Em busca de, né, felicidade. Primeiro namorado, 14 anos, a gente tá num auge, aquele amor todo, né? De boa. Namoro, como a gente, como no começo é mil flores, né? Como se diz o ditado. Mil maravilhas. Como morar junto, passamos um tempinho legal. Foi muito bom para mim. Consegui me aliviar um pouco dos problemas de casa e tal. E só que aí, né, gente? Nem tudo que é bom dura para sempre. Eu estudava, eu ainda estudava. Eu estava no primeiro ano, se eu não me engano, saí da escola. Saí da escola e detalhe, eu morava dentro da casa dos pais dele, num quarto que era só dava uma cama de solteiro só e mais nada ali. Eu fiquei morando daquele jeito, não tinha televisão, não tinha nada, mas eu me sentia bem. Aí começou, né, gente? As brigas, briga, muita briga. Aí começou pelos xingamentos, né? Palavras de baixo calão. Eu era muito xingada, muito humilhada. E depois começou a partir para agressão física. Eu apanhei muito desse meu primeiro namorado, primeiro marido, né, namorado. Ele me privava de tudo. Eu não podia ter amigas, não podia ter amigos. Só podia sair junto com ele para onde ele queria ir. Eu não tinha escolha para nada. E nisso eu fui ficando, gente. Foi passando, mas nunca a gente terminava e voltava, terminava e voltava. Só que, né, pelo meu vídeo passado lá que eu falei que eu não vou apagar, vocês já entendem mais ou menos como era a situação, eu me mantinha com ele. Então, assim, sempre também o pensamento, ele vai mudar, foi só hoje, tava com raiva. E isso, gente, só foi piorando. Eu me submeti a passar necessidade, não podia ter celular, era tenso, não podia ter celular. Eu não me divertia muito, na época eu não bebia, e era isso. Aí depois a gente alugamos uma casa, né, tal, em busca de tentar melhorar e tal, que ele sempre me prometia que ia mudar, que isso e aquilo, e eu acreditava, né. Aí fui passando, fui para 15 anos, 16, e a gente mudando de casa e nada mudava. Teve um dia que ele me batendo. Gente, eu era muito magra na época, muito magra mesmo. Eu era tipo um palito, um palito. Eu vestia 36 na época. Hoje eu visto 42. E teve um dia que ele tava me batendo. Às vezes eu tentava me defender, mas eu era muito fraca, né, gente? Então, assim, não dava muito certo. Ele deu uma mordida na minha coxa. Assim, gente, mordeu de tirar
né? Às vezes não posso falar a palavra aqui. E aquilo inflamou minha perna, minha coxa, ficou com um machucado horroroso, roxo, com pus. E eu tinha que fingir que não era nada. Então, quando eu ia na casa de irmã minha, assim, né? Me perguntavam, Karine, nossa, que machucado é esse? Eu falei que eu caí lavando o banheiro e bati a perna no vaso. Mas dava para perceber que não era uma pancada, né? A gente tinha a marca, tudo certinho. Tranquilo. Tranquilo não, né? Horrível. E foi passando, foi passando. E as agressões foram piorando. Tinha vezes que eu passava muito mal. Acho que às vezes até me dava uma convulsão por levar muito paulada na cabeça, né? 5 pancadas na cabeça. E eu ficava dias trancada dentro de casa, porque eu ficava muito machucada, ficava roxa demais, né? E tal. E, gente, é uma situação muito complicada pra ficar falando. Antes de eu começar aqui a gravar, eu tava já querendo chorar. Teve um dia que não sai da minha mente, da minha, assim, né? É uma que eu mais guardo até hoje. Foi um dia assim, a gente morava numa casa de 3 cômodos, aí tinha a varanda pelo lado de fora, o banheiro era do lado de fora. Então era assim, era a cozinha, a sala e o quarto. As portas eram tudo de frente com uma outra, como se fosse um corredor. Você ia passando para cada cômodo. Eu tava em pé na pia, lavando vasilha, e a gente ia discutindo, eu lavando vasilha. Do nada ele me deu um bandão e eu caí no chão. Nesse dia o meu irmão tava lá em casa. Eu caí no chão. Nisso eu caí no chão, ele foi chutando as minhas pernas, aí veio chutando minha barriga, né? Eu caí de barriga no chão. E eu fui me arrastando no chão, passando pela sala e tal, e ele dando um soco, chute na minha cabeça, nas minhas costas. E eu fui assim até chegar no quarto, exausta, gritando, chorando de dor. E meu irmão, tadinho, ele era muito novinho, é mais novo que eu, ele ficou sem reação. Eu tenho essa lembrança muito na minha mente. É tanto que o pessoal pediu pra gente sair da casa, né? Então, assim, fui eu pra outra casa com ele, né? Continuei. Gente, eu fiquei nessa peleja 5 anos porque eu não queria voltar pra cá. Essa é a realidade. Ele não gostava da minha família. Ele não gostava das minhas, assim, né? Não gostava de ficar com minha família. Era raro. Eu até ficava, às vezes, bem afastada da minha família por causa disso. Via mais na casa de parente dele. Aí, a gente, na última casa que a gente morou, que foi depois que eu separei dele, ele teve uma ocasião que a gente saiu, fomos para fomos na feira, se eu não me engano. Não, minto, não foi na feira. Eu fui no serviço dele, que dia de sábado tinha feira. Aí, sei com o que ele encrencou, não lembro. Eu sei que ele pegou pelo meu braço na feira, em Tacibá, e saiu me puxando no meio da rua, na frente de todo mundo, até chegar em casa. E ele veio me arrastando, e eu andando de Tacibá para onde eu moro, que é em Nova Alverde. Quem me segue do Instagram aqui sabe onde é longe, mesmo a gente cortando o caminho. E a gente passou por um lugar aqui que a gente chama de Frincaça, também quem é do Instagram vai saber. Ele me arrastando pelo braço, eu já tava toda roxa, e ele me puxando, não conseguia soltar dele. E eu gritando no meio da rua, gente. Eu tava gritando, socorro, socorro. Aí quando a gente passou nessa frincaça, tinha uns meninos. Não era grande, né? Eram uns adolescentes, umas crianças. Começaram a tacar pedra. Tacar pedra nele, tacar pedra, gritando, solta ela, solta ela. Mas ninguém fazia, tipo, mais nada que isso, entendeu? Aí eu cheguei em casa,
com os braços todo vermelho, roxo, já com ferida, né? Porque eu me batia tentando soltar. E aí, gente, eu fui querer me defender. Eu peguei, ele guardava em casa um amortecedor de twister na época, porque se acaso alguém entrasse em casa, ele tinha essa paranoia, ele dormia com aquilo perto para poder, né, se defender. Eu peguei aquilo quando cheguei em casa e dei uma no braço dele. Gente, virou um pesadelo, tipo assim, um dos maiores pesadelos da minha vida. Eu já tinha saído, sido arrastada da rua até em casa. E eu cheguei em casa, eu quis me vingar. Gente, ali eu me trancou dentro de casa e dali foi só ladeira abaixo. Ninguém sabia que ele me batia. Só uma ex-amiga minha e uma prima minha sabia que ele me batia. Mas infelizmente elas não podiam fazer nada, né? Porque elas também sabiam da minha outra realidade. Então eu ficava ali, né, gente? Eu novinha, né? Nessa época eu já tinha os meus 19 anos. E foi quando eu. Nessa vida, gente, eu tô aqui para falar a verdade mesmo para vocês. Eu não tô aqui para mentir, pra também não. Eu, nesses 5 anos que eu tive de relacionamento com ele, no começo eu era muito boba, fazia tudo que ele queria e tal. Depois que passou lá seus 2, 3 anos que ele começou a me agredir e eu não tinha carinho, essas coisas, eu comecei a trair ele. Eu procurava, tipo, em outros homens que ele não me dava, porque eu só apanhava, era limpar a casa, fazer comida. Ele era mecânico e tinha que lavar os uniformes dele de graxa na mão na época que não tinha máquina, nada para lavar. E eu ficava buscando em outras pessoas um amor, sei lá, alguma coisa pra mim acordar, pra sair do relacionamento, alguma coisa assim, sabe, gente? Não sei se alguém aí já passou por isso. Então eu comecei a atrair ele, né? Procurando sair do meu mundo, dali da minha bolha e tal. E o tempo foi passando, foi passando. E eu cheguei aos meus 19 anos e decidi terminar com ele. E a gente já tinha terminado várias vezes e voltado várias vezes. Nessa época, eu já tinha conhecido o Alandino. E o Alandino conversava e tal, muito bem e tal. Só que ali, gente, eu já tinha chegado num extremo. Eu vi a morte várias vezes na mão dele. Hoje tem alguns parentes dele que me seguem no Instagram, me conhecem, gostam de mim. Aqui eu tô contando a verdade de tudo que eu passei na mão dele. Não estou exagerando, não estou mentindo em nada. Bem, nem tô detalhando muito também, tá? Pra não ficar também pro YouTube não, né? E eu sentei uns simples dias e falei, eu não quero mais ficar com você, tá? Não tá dando certo. Gente, eu cheguei ao meu extremo para poder, tipo, largar dele e voltar pra minha outra realidade. E mesmo depois de adulta, não mudou. E ele aceitou, tranquilo, de boa. Peguei, era de noite. Catei as minhas coisas, não tinha praticamente nada, né? Nada de nada. A gente, com 5 anos junto, o que tinha, às vezes, era ganhado usado de outras pessoas. Eu quase não tinha roupa, nada. Então, peguei minha roupinha pouca que eu tinha, botei na bolsa e fui embora, né? Passou alguns dias, tá? E eu tranquila, assim, não tava sofrendo, né?
Eu tava numa nova fase e tal, tava superando. Ele, depois de um tempo, eu e a Landine começamos a sair e tal. E ele não sabia, porque ele também conhecia a Landine. E ele começou a ir atrás de mim. Ia lá no portão de casa me chamar, me ligava, e eu não tava em casa. Eu tinha que falar que tava em casa, ele mandava eu sair lá de fora, eu falava que não, porque tava todo mundo dormindo e tal. E ele ficou muitos dias atrás de mim. Muitos. Só que eu tava totalmente decidida, gente. Não queria voltar mais com ele. Eu também estava conhecendo, já tava saindo com a Landine, tava assim, em outra, sabe, em outra vibe. Não queria mais aquilo pra mim. Depois de algumas semanas eu vim morar com a minha irmã, né? E aí eu e a Landine ficou muito mais próximos. A gente ficou muito próximo e a gente não se largou mais. Então, assim, eu passei 5 anos de um relacionamento, eu saí de casa com 14 anos, e fiquei 5 anos nesse relacionamento, passando muita barra. Tipo, desde nova, eu aprendi a ser mulher desde nova, gente. Com 11 anos eu já trabalhava. Então, assim, eu fui forçada a ser mulher, né? Então, hoje, eu vejo só, às vezes, pelo lado bom. Eu já não foco tanto, eu fiquei com muito trauma, tá? Quando eu conheci a Landine, às vezes eu tinha pesadelos, acordava chorando, ficava pedindo pra não me bater, e a Landine me acudir, porque às vezes a Landine discutia, eu já me recuava achando que a Landine ia me bater, tipo, eu fiquei muito traumatizada. Pra mim, tipo, largar isso demorou um tempo. A Landine deve ter muita paciência comigo. E hoje em dia, por mais de eu ter passado tudo isso, eu tento achar um lado bom. E hoje o meu lado bom se eu não tivesse passado por isso tudo, talvez eu não teria conhecido a Landine e não estaria, assim, não digo tão bem, né? Porque eu digo assim, eu tenho uma vida maravilhosa com ele. Ele me dá tudo, não me deixa faltar nada, né? Mas assim, questão da minha doença, porque eu não consigo ficar todo dia 100%, né? Mas assim, se eu não tivesse passado por isso, talvez eu não teria conhecido ele. E tudo na vida eu ainda creio que tem um propósito, né? Então, assim, hoje eu não tenho mais mágoa disso. Acho que ficou, né? Eu já tô com 11 anos, vai fazer 12. Então, assim, foi um aprendizado, coisas, né? Eu digo que foi só mais uma coisa que aconteceu nessa minha vida difícil. E para vocês, mulheres que estão aí do outro lado da tela, que às vezes vocês estão passando pela mesma coisa que eu passei, não fiquem caladas, denunciem, porque homem que bate em mulher é covarde, né? Cadê? Bota um homem na frente dele pra ver se peita, não peita. Então não se calem. Às vezes eu me arrependo de não ter denunciado, né? Mas vocês não fiquem, não deixem. Vocês são muito melhor do que isso. Liga, denuncia. Não espera acontecer o pior, né? Porque eu quase deixei acontecer o pior comigo. Se não aconteceu porque Deus não quis. Então, denunciem. Vai para mais longe que vocês conseguirem. E se protejam. Primeiro sinal que der, você já sai fora. E é isso. Mais um relatinho aqui da minha vida para vocês. Espero que vocês tenham gostado. Não tenham gostado, né? Ninguém gosta disso. Mas é mais um pouquinho sobre a minha vida. E fiquem com Deus. Até semana que vem. Tchau, tchau.